Jogo decente do Santos, mas precisava vencer. E aí, Santista falando para mais um vídeo aqui no canal, dessa vez fazer o pós-jogo de São Lourenço 1, Santos 1, uma partida em que o Cuca reafirmou as suas convicções e eu acho isso muito importante e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, sobre obviamente também a partida. Antes de mais nada, eu vou pedir a gentileza para você se inscrever no canal, é rapidinho, já me ajuda bastante. Estou chegando aos 150 inscritos e eu peço com a sua ajuda para que eu possa chegar nesse objetivo. Se inscrever no canal e curtir o vídeo. Mas vamos lá. Eu gostei da ideia de mudar, porque parece que se institucionalizou no Santos que o time tem que jogar no 4-3-3. Ou seja, o Cuca mudou isso. Por que jogar com dois pontas que ficam como auxiliar de lateral, ou seja, que ajudam a marcar, mas que tem pouquíssimo repertório ofensivo? Rony, Lautaro, Moisés, ultimamente. Ou seja, mudou-se a característica para fazer com que o time performe melhor em cima dos três melhores jogadores que tem no elenco. Os jogadores mais técnicos, a referência técnica do time, que é Roleiser, Neymar e Gabigol. Então abriu-se mão dos dois pontas e jogou com dois volantes de marcação, porque precisa marcar para que esses jogadores tenham mais liberdade para poder jogar com a bola. Um Gabriel Bom Tempo, que leva essa bola do campo defensivo ao campo ofensivo, que dá aquela dinâmica que eu sempre falo aqui no canal. E com isso, fez com que o time pudesse explorar o que tem de melhor, as melhores peças, a melhor qualidade. Porém, o Santos não começou bem. Por quê? Porque o sistema defensivo do Santos, por questões individuais, foi muito mal. A partida que o Willian não fez hoje foi uma das piores que ele fez com a camisa do Santos. Teve uma hora que ele bateu cabeça ali com o Luan Pérez e a primeira grande chegada do São Lourenço foi graças a isso. Felizmente o Brasão fez uma bela defesa e logo depois o Brasão fez um milagre, mostrando que aparentemente, mentalmente está recuperado com a questão que aconteceu com ele recentemente com a perda do próprio pai. Porém, um chute de longe, de forma despretensiosa, depois que o Arão perde a bola, faz com que o São Lourenço abra o placar e, na minha humilde opinião, o Brasão falhou. Não se pode tomar um gol dessa distância que ele tomou. Ele depois até disse que os zagueiros atrapalharam, ficaram na frente dele, mas, os zagueiros ficam na frente mesmo. Você que tem que dar um jeito de enxergar a bola vindo e, bem, não enxergou. 1-0 São Lourenço. Só que logo depois, o Roleiser recebe uma bola na fogueira, consegue se desvencilhar de três jogadores, abre a jogada para o Neymar, que devolve com qualidade para o Roleiser, que dá de letra para o Gabigol, uma belíssima finalização de primeira e empatar o jogo. Novamente, um jogo de associação. Os três jogadores, as três referências técnicas do time jogando juntos, mostrando que é este o caminho do Santos. O Santos precisa ser um pouco mais ousado. Eu entendo que o futebol moderno existe essa necessidade de uma marcação mais apurada, que os jogadores precisam se doar na marcação, mas não pode ser só marcação. O time tem que mostrar qualidade, precisa fazer jogadas dinâmicas, precisa encontrar um bom passe, precisa explorar o que os jogadores têm de melhor. No caso, o Roleiser, que na minha concepção foi o melhor em campo, ele finalmente está jogando na posição dele, no meio. Ele já jogou assim contra o Bahia e foi um dos melhores em campo. O Roleiser não é ponta, não é o jogador que precisa se habituar ao esquema tático. É que o esquema tático tem que ser feito de acordo com as características de jogadores que você tem no elenco. E isso parece que finalmente o Cuca acertou. Depois que o Santos fez o gol, o Santos jogou melhor que o São Lourenço até o final da partida. Infelizmente não veio o resultado e aí vem sempre um fantasma na nossa cabeça de que o Santos não consegue vencer partidas. Parece que esse time não sabe vencer. Mas ao mesmo tempo fez uma partida decente. No segundo tempo não tiveram grandes emoções, mas foi um Santos que estava muito mais próximo do segundo gol do que o São Lourenço. E isso nos dá esperança de futuro melhor. Dito isso, eu gostaria de falar sobre o Neymar.
E é uma curiosidade que eu vou trazer. Eu assisti hoje, tive a oportunidade de assistir PSG 5, Bayern de Munique 4. Um jogo completamente intenso, altíssima qualidade, pouquíssimos erros de passe, pouquíssimos erros técnicos, porque nós estamos falando dos dois melhores times do mundo, na minha humilde concepção. E aí depois você vê uma partida do Neymar, por mais que ele tenha lampejos de qualidade, eu acho que ele não tem mais condição de jogar no nível que esses caras jogaram hoje, do PSG e do Bayern de Munique, no caso. Eu não acho que o Neymar esteja apto para jogar uma Copa do Mundo neste nível. E eu digo isso com dor no coração. Eu gostaria muito que ele fosse convocado. Mas fisicamente, o 1 contra 1 dele já não é mais o mesmo. Por mais que hoje ele não tenha feito uma má partida, mas ele perdeu muitas bolas. Então é um jogador que tenta, mas infelizmente ele não consegue. Ele recebeu uma bola no final do primeiro tempo do Oliva, que ele tomou uma decisão errada naquela finalização difícil ali de cruzada. Quem sou eu para ensinar o Neymar? Absolutamente ninguém. Não tenho essa pretensão. Mas você vê claramente que as limitações físicas dele faz com que ele não tenha tomado as melhores decisões. Mas o Santos precisava da vitória hoje. Então esse fantasma que paira na nossa cabeça deixa a gente sempre com um pé atrás. O Santos é o último colocado do grupo. O Santos está perigando não classificar. E a Sul-Americana é um campeonato importante para a gente, porque é um campeonato que existe a possibilidade de a gente chegar mais longe. Não sei se ser campeão, mas dá uma emoção para o torcedor, mostrar que é possível competir. E eu acho que a Sul-Americana é um bom torneio para fazer isso. O Santos hoje competiu, o Santos hoje jogou uma partida decente, e eu acredito que com mais entrosamento desses jogadores, eu acredito que o Santos consiga resultados melhores daqui para frente. A questão é, o Gabigol e o Neymar vão jogar as próximas partidas? Terão uma sequência? Porque o próximo jogo do Santos é contra o líder do Campeonato Palmeiras em gramado sintético. Os jogadores do Santos, Gabigol e Neymar, vão jogar a partida? Porque se não jogar, fica difícil, porque você fica quebrando a sequência, você não deixa os jogadores entrosarem. Parece que o Cuca tem que montar dois times, um com o Neymar e um sem. E isso atrapalha, porque o elenco já tem diversos problemas técnicos. Então, eu espero que o Neymar jogue a próxima partida, o Gabigol também, porque esses jogadores são muito importantes e mostraram hoje que eles em campo, o time ganha qualidade. Talvez perca um pouco no poder defensivo, mas gente, tudo bem, porque o Santos tem dificuldade em fazer gol. Se o Santos tomar alguns sustos e conseguir machucar o adversário, eu gosto de correr esse tipo de risco. Vamos jogador a jogador. Não posso dizer que o Brasão foi bem, apesar das duas grandes defesas que ele fez, porque ele falhou no gol, na minha opinião. O Mike não jogou bem, mas também não chegou a comprometer. Eu acho que o time de São Lourenço também não explorou tanto. Ele tomou algumas bolas nas costas, mas passou. Lucas Veríssimo foi bem. Luan Pérez deu uma bobeada no começo da partida, mas depois melhorou o seu nível. Apesar de eu achar que quem deveria jogar é o João Ananias, que devia dar sequência para o menino da Vila, que foi muito bem contra o Bahia. Mas, de todo caso, o Luan Pérez foi bem. O Escobar marcou bem, atrapalhou o Neymar lá na frente numa jogada que eu achei que o Neymar ia agredi-lo, porque ele ficou na frente do Neymar para receber uma bola e os dois se chocaram. Foi uma jogada bastante patética. Na marcação foi bem, no ataque nulo, mas este é o Escobar. Christian Oliva jogou muita bola, não só na marcação como ele encontrou passes, que não era, segundo ele mesmo dizendo, não era característica dele, era simplesmente roubar a bola e tocar de lado. Ele conseguiu dar um passe para o Neymar importante, conseguiu fazer finalização, ele tem que ser titular nesse time. Com o Gustavinho voltando, quem tem que sair é o outro, o Arão. O Arão fez uma péssima partida, uma das piores partidas com a camisa do Santos. Ele errou no primeiro lance que quase culminou no gol do São Lourenço e ele também perdeu a bola do gol do São Lourenço. Eu sei que foi muito de longe, o Brasão poderia defender, mas o Arão errou tudo que tentou. Não desarmou, não deu passe preciso, lento. Infelizmente, o Arão foi muito mal. Diferente do Gabriel Bom-Tempo. O Gabriel Bom-Tempo dá dinâmica, deixa os jogadores lá na frente mais à vontade porque sabe que ele volta para marcar,
ele dá passes de qualidade, ou seja, o Gabriel Bontempo, felizmente, com o Cuca, não foi aquele ciclo de que o treinador deixa ele no banco para depois descobrir que ele é talentoso. O Cuca descobriu cedo, ainda bem, é o único jogador do Santos capaz de fazer esse área a área. Eu gosto muito do futebol do Gabriel Bontempo. Depois vem o Roleiser. O Roleiser jogou muita bola. O Roleiser é meia, mas ele é um meia que precisa jogar da forma apoiada. Ele precisa de associação. Ele precisa de jogadores próximos para fazer tabela. Quando você junta com o Gabigol e o Neymar, que são jogadores talentosos, ele consegue mostrar o seu futebol. Ele não é ponta. Depois a gente critica o jogador, mas o jogador não jogava na posição dele. E isso é bastante ruim. Felizmente ele ganhou uma sequência, eu espero que seja titular a partir de agora. Eu espero que o Cuca não tente esse 4-3-3 novamente por enquanto, porque para os jogadores performarem da melhor forma, o elenco do Santos precisa jogar nesse 4-4-2. O Neymar disperso em muitos momentos, mal em algumas partes da partida, porém ele participou do gol porque é um gênio. Às vezes, em uma ou duas jogadas ele consegue resolver. Eu acho que ele consegue resolver neste nível. Nível de Copa do Mundo, eu infelizmente acho que não dá mais. E o Gabigol ele consegue fazer uma flutuação interessante, ele sai da área, ajuda o time na armação e também finaliza bem. Mais um belo gol do Gabigol. Para mim, o gol mais bonito do ano foi esse, pela questão da construção do Santos, né, no caso. Então, o Gabigol, muito bem. Depois entrou o Schmidt, que foi melhor que o Arão. O Barreal entrou muito mal. Igor Vinícius, acho que manteve o mesmo nível ali do Mike, não teve grandes diferenças. E o Matheus Xavier entrou, mas entrou faltando muito pouco tempo, e o Tassiano idem. Ou seja, é um time que hoje jogou de forma decente e que dá uma esperança para o torcedor, e eu acredito que se continuar nessa entoada e com entrosamento, eu tenho certeza que vai gerar bons frutos. Bom, gente, é isso. Vou pedir a gentileza novamente para você se inscrever no canal, é rapidinho, estou quase chegando aos 150 inscritos. Se você puder curtir para que mais pessoas consigam ver esse conteúdo, eu agradeço bastante também. O Santos enfrenta no sábado o Palmeiras não sei se é no Allianz, eu sei que é Gramado Sintético, talvez seja de Barueri, eu não sei. É um jogo em que o Santos obviamente não é favorito, mas seria interessante que o time titular jogasse com o Neymar, com o Gabigol, com o Roleiser, para que a gente tente buscar os 3 pontos. O time grande não vai jogar para empatar, é para tentar vencer. E é isso. Tchau!